Um cego milionário acidentalmente deixou cair $1 milhão em dinheiro, e o zelador que presenciou tudo começou a ter maus pensamentos. Ele primeiro fingiu ser gentil e ajudou o milionário a pegar o dinheiro, depois aproveitou para observar se o milionário realmente não conseguia enxergar. Após confirmar que o milionário era realmente cego, ele apressadamente escondeu $10 mil. Quando o zelador achou que ia se sair bem e estava prestes a sair, o milionário de fato encontrou o dinheiro roubado com ele. Mas ele não conseguia entender como o milionário, sendo cego, soubera disso. O milionário explicou que soubera pelo peso da caixa. Quando o zelador estava prestes a explicar, o milionário disse que ele não precisava explicar mais nada. No momento seguinte, o milionário tirou um anel do bolso e, de repente, se ajoelhou e pediu o zelador em casamento. Surpreso com esse gesto inesperado, o zelador quase recusou, mas o milionário pediu que ele não fosse apressado em recusar e sugeriu que fosse até sua casa para ver como ele se sentia depois. Assim, o zelador, cheio de dúvidas, o seguiu até a casa dele. Quando entrou na casa do milionário, ficou impressionado com o luxo do lugar. Como o zelador nunca tinha visto uma casa tão requintada. Conhecedor da natureza humana, o milionário estava certo de que, depois de ver sua casa, o zelador não o recusaria mais. Então, ele tirou um contrato de casamento que já estava pronto e explicou que, se o zelador aceitasse se casar com ele, toda a sua fortuna seria dele. O milionário pediu para que ele lesse o contrato com calma antes de tomar uma decisão, mas o zelador, cegado pela ganância, nem sequer olhou para o contrato e assinou imediatamente. Mal sabia ele que esse ato lhe causaria arrependimentos para toda a vida. Pouco tempo depois, o zelador, aproveitando que o milionário não estava em casa, levou um amigo, o velho Wang, para sua casa. Quando Wang entrou, também ficou surpreso e pensou que o zelador tivesse roubado as chaves do milionário para entrar. No entanto, o zelador disse que aquela era sua casa, e então mostrou o anel de casamento. Wang ficou chocado e não podia acreditar que o zelador tivesse casado com um milionário, e ainda o trouxesse para casa. Wang, então, ficou preocupado que o milionário pudesse expulsá-lo e se descobrisse, mas o zelador respondeu que não precisava temer, pois o milionário era cego. Wang começou a suspeitar, mas só acreditou depois de ver o contrato de casamento. No entanto, ao ver o contrato, Wang começou a ter ideias maliciosas. Sob sua influência, o zelador foi cedendo, e acabou tomando uma decisão que lamentaria para sempre. Na noite seguinte, ele preparou as malas do milionário, e o milionário, sem suspeitar, pensou que o zelador estivesse apenas rearrumando os móveis. No entanto, o que o milionário não esperava era que, depois de ouvir o que o zelador fez, ele não ficou furioso, mas sim muito alegre e celebrou o divórcio, como se já soubesse de tudo. O pobre zelador não sabia que a bebida havia sido manipulada pelo milionário. Após beber, ele desmaiou e, ao acordar, seus olhos estavam cobertos com gaze. Nesse momento, ele ainda não sabia o que havia acontecido, até que o milionário lhe contou o que ocorreu. O contrato estava claro. Se o zelador se divorciasse dele, toda a sua fortuna seria dele, mas havia uma cláusula ainda mais importante. Após o divórcio, a córnea do zelador seria doada ao milionário. Mas o zelador, cegado pelo dinheiro, não tinha lido o contrato. Agora, o zelador havia se dado mal, tentando enganar o milionário, mas acabando perdendo tudo.